rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Boa tarde! Quarta-feira, 17 horas e hoje é dia de dar uma segurada com a Maria do Seguro. Esse é um podcast que a gente fala sobre seguro e sobre tudo que envolve, para você que contrata o seguro entender como ele funciona na prática, com especialistas, com quem entende do assunto, para você entender quais são os teus direitos e principalmente quais são os teus deveres, como que funciona na hora de um sinistro. Podcast Dá Uma Segurada está na Rádio PH, uma rádio sem fronteiras. Estamos em todas as plataformas. Você pode baixar o aplicativo para Android, pode baixar o aplicativo para iOS também. Você pode nos encontrar no site da rádio, que é www.phradio.com.br. Estamos também no Spotify, no YouTube, no Instagram, Facebook e também pelo site do Jornal Palhocense, www.palhocense.com.br. Hoje o papo é sobre seguro ambiental. O que é PAI e para que serve? Antes de fazer a apresentação do meu convidado, que já está aqui comigo na minha bancada, eu vou falar um pouquinho dos meus patrocinadores. Via Gold Assessoria em Seguros. Mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. O propósito da Via Gold Assessoria em Seguros consiste em transformar a vida do corretor de seguros através da assessoria completa na comercialização, atendimento, desenvolvimento e educação em seguros de transportes de cargas, blindando a carteira do corretor e trazendo soluções completas para o corretor e para o cliente, tá, gente? Alinhando processos, sistemas e condições diferenciadas junto às melhores seguradoras do mercado no segmento. E eu sou testemunha disso, eu trabalho com a Via Gold, então eu posso falar para vocês assim: se você está buscando um bom atendimento, você que é corretor de seguros, quer começar a trabalhar com seguro de transporte, busque a Via Gold para que você tenha um bom embasamento, principalmente nesse começo, tá bom? E vou falar também de Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica com aquilo que veste. Procura lá no Instagram, é Bless_Boutique com 2 Is, tá, gente? Procura lá, fala com a Brenda, fala com as meninas para que elas possam te vestir cada vez mais linda. E agora sim, agora a gente vai falar sobre seguro ambiental, o que é PAI e para que serve. João Carlos Folegatti é o meu convidado de hoje. Ele já atuou como executivo de sinistros em grandes seguradoras como Unibanco, AIG, Itaú e Chubb e atualmente como sócio-diretor da Eco Responder Serviços Ambientais Limitada. João Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Ô Maria, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do seu programa, que tem uma penetração muito grande no mercado de seguros e transportadores. Para nós, Eco Responder, é uma satisfação e uma honra poder falar um pouco sobre esse tema, né, que ainda no Brasil o seguro ambiental é pouco desenvolvido, né? Infelizmente, e apesar, né, de todos os envolvimento com o meio ambiente, que hoje no mundo todo é tema principal, né, de qualquer organização governamental e não governamental, mas ainda, quanto a seguro ambiental, ainda no Brasil está engatinhando, né? Uhum. Então, espero poder sanar algumas dúvidas de seus segurados, corretores também, né? E no modo geral, com certeza, que precisa disso. Antes da gente entrar no tema, fala pra gente, pra quem está nos assistindo, qual é a história do João Carlos? Olha, Maria, minha história... Bem, eu sou o terceiro filho, né, de paulistano. Estou casado há mais de 30 anos, tenho 3 filhos. A mais velha, a Natália, já trabalha no mercado de seguros, não por minha interferência, caiu sem qualquer indicação ou interferência minha. Ela trabalha numa resseguradora. Viu, gostou e ficou. Gostou e ficou, né? E se encantou. Já a Isabela, o negócio dela é mercado financeiro, trabalha no banco multinacional
E eu tenho o meu guri, né? O garoto aí, o Héctor, tá tentando aí medicina, né? Batalhando no cursinho. E para mim, e minha esposa Denise, para mim a família é o bem principal que nós temos. Eu concordo. Família, você pode estar bem no trabalho, pode estar bem consigo mesmo, mas se não está bem com a família, você não vai ficar legal. Não vai produzir bem no trabalho, não vai estar bem, né, na sua vida pessoal. Verdade. Então, tudo que eu fiz, que eu faço, é por eles. Né? Você tem uma trajetória também de seguradoras. Sim. Né? Que caminhou muito junto com a família, assim, organizando família, profissional. Sim. Quando que você começou nas seguradoras? Olha, Maria, eu comecei na primeira seguradora antiga, Nacional Seguros, aquela seguradora do Banco Nacional, do Ayrton Senna, né? E depois fiquei lá, eu sempre trabalhei na área de sinistro. Fiquei 6 meses na área financeira, depois fui para sinistro. Aí fiquei até os últimos dias em seguro, sempre na área de sinistro. Então, Nacional Seguros acabou virando Unibanco, né, em 95. Depois Unibanco e a IG fizeram a joint venture aqui, né? E ficamos até 2008, quando então, com aquela crise lá nos Estados Unidos e tal. Então o Itaú acabou junto com o Unibanco, né, se fundindo e criou-se não, né? Então passei a ser Itaú Seguros. Até 2015, quando o Itaú decidiu vender a carteira de grandes riscos para a Chubb Seguros, para onde eu fui para a Chubb também e permaneci lá até 2018. Qual área que você estava? Sinistro, era diretor de sinistro. Você gosta do sinistro mesmo, eu gosto, né? Negócio. Você não tem um dia igual ao outro, você não tem. Não tem rotina. Não tem rotina, não. Cada evento, cada caso. E lá na própria Unibanco, a IG Itaú, né? Eram, né, seguradoras de grandes riscos. Então, infelizmente, muitas tragédias que nós vimos pelo Brasil, tivemos que atuar, né? Teve uma agora aqui perto, né? Eu até esqueci o nome. De qual tipo de seguro aeronáutico? Não, ambiental? Um sinistro deu. Dano ambiental também pegou fogo, acho que numa indústria, numa fábrica. Foi aqui em Santa Catarina, se eu não me engano. Foi um prejuízo grande. Isso tem também. Quase todas as semanas. Sinistros grandes. Nós estamos agora, nesse exato momento, atendendo uma emergência aqui no interior do Paraná, né? Um caminhão transportando óleo diesel, pegou fogo, um acidente grave, né? Estamos com 2 equipes e assim, então tem acidentes que você, né, às vezes sabe como começa, tem noção de como começou, mas você não sabe como vai terminar, né? O produto ali, até onde atingiu, né? Algum rio, alguma lagoa, né? Algum recurso hídrico, né? De alguma cidade. Você falou uma coisa muito importante, né? A gente sabe como começou, mas a gente não sabe como que esse sinistro vai terminar. E eu acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala sobre seguro ambiental. Sim. E eu gosto muito de falar sobre seguro, mas eu acho que antes de falarmos dos produtos, eu acho que uma coisa importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo, que quando a gente fala de ambiente, as pessoas de meio ambiente, as pessoas têm uma ideia que só causa dano ambiental, por exemplo, aqueles que estão relacionados na relação da ONU, né? Só produtos perigosos. Sim, sim. E eu queria que você citasse aqui algumas mercadorias que você já viu causando dano ambiental e que não estão relacionadas nas mercadorias, na relação de produtos perigosos. Tem vários, Maria. Por exemplo, nós atendemos um agora recentemente, aqui no Paraná também, ureia. Ureia é um produto, né, que é destinado para... Super simples, para fazer... adubo, que vai para a terra, né? Só que se você não atender, não recolher o adubo e dar um destino correto, aquele que chamamos de resíduo, que é o quê? É o produto, mais vegetação, mais terra, né? Tudo isso é um resíduo. Se deixar no meio ambiente, nessa grande... nessa proporção, né, de quantidade versus o local ali, a área atingida, pode ser um dano ambiental. Exatamente. Por exemplo, o leite todo mundo toma. Eu já tive sinistro de leite também. Dependendo de onde cair esse leite, se ele atingir um riacho, uma área, né, um mangue, alguma coisa assim, também pode causar um dano ambiental. Suco de laranja, até veículos sem carga causam dano ambiental. Porque no acidente pode romper o tanque de diesel, ali tem 500, 1.000 litros de combustível,
vai para algum lugar isso. Mesmo que fique ele estancado no solo, né? Pode ser absorvido pelo solo, esse é um dano ambiental. Eu ia falar o mais engraçado, mas não, acho que não é a palavra, né? O mais curioso, que eu não sei se tem a ver, mas eu tenho uma ideia de que quando a gente fala em sinistro ambiental, geralmente tem uma água perto. Geralmente tem e aquele negocinho que vai caindo do caminhão, parece que eles sabem onde a água tá. A gente não, mas ele sabe. E ele vai indo bem bonitinho, bem direitinho e vai encontrando uma água. Você tem razão, Maria. Não é loucura da minha voz. Isso acontece muito. A lei de Murphy, né? Às vezes tem acidente é um acidente numa rodovia, né, de primeiro mundo, que é num declive. Lógico, a água, o líquido vai descer, vai para uma canaleta de águas pluviais, né, ou de drenagem, né, hidráulica e tal, e vai ter o quê? Pode ter um rio, um riacho, né, mesmo que não seja um riacho que vai, é um brejo. O pessoal falou brejo, o que é brejo? Brejo é do meio ambiente, né, é um ecossistema, então tem que ser limpo. Então, é comum, às vezes, ter muito acidente de transportadores de óleo de diesel, né, de combustível. Então, eles fazem... eles têm contratos com empresas de construtoras, garagens de ônibus. Eles vão lá descarregar o combustível. Uma vez por dia, 2 vezes por dia. Vazou ali 100 litros de óleo diesel, 200 litros. No pátio da garagem de ônibus. É um dano ambiental. Então, alguém tem que limpar isso. Alguém vai ter que arrumar essa bagunça. E quem causou o dano é que vai limpar. E aí, se essa empresa tem um contrato com a empresa especializada ambiental, certamente ela será muito bem atendida e aquele dano ambiental ele foi sanado. Quando a gente fala de seguro ambiental, por exemplo, eu me especializei na área de transporte, então o meu público acaba sendo muito transportador e embarcador, é a minha realidade, né? Mas quando a gente fala, então, por exemplo, do seguro de acidente, ele é o RCTRC, ele é um seguro obrigatório previsto por lei. E, inclusive, o seguro para acidente, ele é obrigatório também para o embarcador. Sim. Né? Tem muito embarcador que não faz, mas é obrigatório previsto em lei. O seguro ambiental é um seguro obrigatório? Não, Maria, infelizmente não é. Mas deveria. Eu falo isso não por ter uma empresa de atendimento de emergência. Não falo por isso até porque pra ti, mas é que até pra ti, pra empresa, pra EcoResponder, por exemplo, não interfere. O cara pode não ter o seguro, mas ele vai ter que chamar um atendimento emergencial. Ponto. Então, mas é importante porque, como eu te falei no início, né, hoje o meio ambiente é um tema que as grandes empresas, as multinacionais que estão presentes no Brasil, elas têm um nome a preservar, tem uma imagem. Então, se uma empresa alemã, uma holandesa, americana aqui, um embarcador grande, né, gigante, e tem um dano, um acidente num transportador que ele contratou. Só que esse produto, esse dano, qual é a maior marca que está envolvida? É o transportador? Não. É o embarcador, é a grande multinacional. Então, é por isso que deveria ser... não só para grandes sinistros, grandes eventos, mas é um negócio que tem que ser... normatizado isso, porque é tão importante quanto o seguro DPVAT. O tão importante quanto, até mais, eu acho, que o seguro o RCT. Porque o RCT, ele é um dano que é um tipo de seguro que tem relação entre o dono da carga, né, o embarcador ou importador, e o transportador, mais nada. Ele chega a ser quase um seguro comercial. É comercial, porque o dano maior vai ser qual? Qual o valor da carga? 100 mil, 200 mil? Quem foi afetado? Foi o embarcador ou foi o destinatário? Resume-se aí o sinistro de transporte. Agora, o ambiental não. Ele pode atingir toda uma coletividade, uma comunidade, né, uma cidade aí que depende daquele recurso hídrico atingido. Então, é um sinistro que, né, tem danos, além dos danos materiais, pode ter multa, né, também aos envolvidos, ao transportador, até ao próprio embarcador, né? O que tu acha que falta? Porque, por exemplo, assim, é um assunto que a gente vê muitos eventos falando sobre dano ao meio ambiente, cuidados com o meio ambiente, muitos artistas falando. Mas o que tu acha que, de fato, seria eficaz na conscientização do transportador em relação
a importância do seguro ambiental ou a essa conscientização do que ele precisa fazer? O que tu acha que seria uma receita interessante? Olha, Maria, infelizmente, eu acho que poucos transportadores têm noção do que é um dano ambiental. Aqueles que fazem seguro, às vezes fazem por exigência do embarcador ou mesmo por precaução. Lógico, seguro é para isso. Só que às vezes o valor contratado do seguro, às vezes para o segurado, o transportador, a relação dele, a carga vale 300 mil, então vou fazer um seguro de 100 mil, um LMI, para danos ambientais. Só que ele pode estar redondamente enganado, porque uma carga de 100 mil reais pode causar um prejuízo, danos materiais, de 500 mil, 1 milhão, é infinito, vai depender de cada cenário do acidente, do sinistro. Uhum. E dependendo também do tipo de evento, do custo, pode ser um sinistro que vai fechar a empresa dele, pode fechar uma transportadora, além das multas que os órgãos ambientais também aplicam sobre o causador do acidente, sobre o expedidor também, que às vezes não tomou as medidas devido à cautela. Então, tudo isso está em jogo, né? Tu sabe que eu já escutei de transportador dizer assim para mim: eu não preciso contratar seguro ambiental, porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do dono da carga. E aí? Mas aí você se aplica juridicamente, na hora do... Porque filho feio não tem pai, né? Lógico. Ninguém quer essa criança, né? Você sabe. A minha pergunta não. Meus 3 são bonitos, mas são lindos. Os meus 2 são lindos. Também eu vi, o João eu vi que são bonitos também. Não, e você viu que ele tava aqui já cuidando do horário da gente, né? Ele é meio diretor. O João aqui é esperto. Tem futuro esse garoto. Os dois são incríveis. Puxaram a mãe, é óbvio, né? Mas, por exemplo, assim... quando a gente fala sobre isso, quando a gente tem essa ideia, qual que é o teu entendimento? Sobre? Não sei, eu esqueci. A gente corta. Aqui a gente não edita, a gente vai tocar reto. Vai, tosca. Transportador, seguro de carga. Seguro de carga. Se causa dano ambiental, se o transportador... Quem é o dono? Quem é Sim, ao filho feio. Voltamos ao filho feio. Ali, compete aos dois. Voltamos ao filho feio. Está errado nesse não. Responsabilidade é igual seguro de carga também. O embarcador fez seguro, eu sou obrigado a fazer. Tudo bem, o seguro obrigatório a fazer. Mesmo que ele não faça por alguma razão. Ele vai tomar. Se tiver um acidente, ele é o responsável. Então, o dono da carga vai para cima dele. E no ambiental é a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando a gente fala, houve o acidente, voltando, né? Quando acontece o acidente, o transportador ele tem uma ideia de que quem vai ser responsabilizado é o dono da carga. Como é que funciona isso na prática? Negativo. Eu conheço alguns embarcadores gigantes no Brasil que até a gente teve reunião há pouco tempo com um deles, que eles não têm o seguro ambiental. Apesar embarcador? Não tem. Uma grande empresa, a indústria alimentícia, não tem. Por que não? Eu já tenho com o meu transportador, ele já faz. Eu já exijo. Exige. Só que ele não controla, ele não tem auditorias. Quem que o transportador que está contratando, que está transportando a carga, a marca dele está contratando para fazer um atendimento de emergência? Não sabe. Mas não tomou-lhe ainda nenhuma atochada ainda. Não, mas até chegar uma hora... Vai tomar. E como eu te falei, né? Questão de multa, questão de dano, vai chegar em alguma ação, algum juiz, qual a parte mais forte? Não, né, João? Aqui tem mais dinheiro mesmo tem pra pagar, dinheiro, né? Então. Ou quem tem mais a perder com isso? Qual a marca que é a... Indústria alimentícia, Zé ou é o João transportador? Eu acho que é a indústria. Claro! Então a indústria vai fazer um acordo, vai pagar e vai para cima de quem? Da transportadora. Então ela não tem seguro, vai ter que arcar um capital próprio. Mas aí eu acho que também tem uma coisa assim, né? A gente fala, por exemplo, do pequeno transportador, e hoje a gente sabe que no Brasil 70% das transportadoras são as pequenas. Sim. Né?
O pequeno transportador, ele é um cara que ele trabalha muito, se esforça para manter, para fazer as coisas acontecerem. A gente sabe que é difícil. Existe uma burocracia para você tocar um negócio hoje. Sim, o empresário ele tem que ser um eu sei disso, eu passei de eu também. empregado a Então, assim, a gente sabe que é muito burocrático, é muito difícil. E aí a gente fala... E o transportador, ele tá tentando dar conta de tudo, porque ele é quase um malabarista, né? Ele fica jogando finança, família, caminhão, motorista, problema, pneu, preço do diesel, a burocracia, administrar a empresa, é um monte de coisa. E aí a gente fala do lado do embarcador, da indústria, da fábrica, da empresa, que levou anos para construir uma marca sólida, um nome bem reconhecido no mercado, né? Porque a gente sabe que isso tem um custo. Essa marca, ela tem um custo, às vezes, muito mais do que aquilo que tá lá de bem material, né? Isso, né? Perfeito. As ações, essa marca, ela tem um preço, né? Um valor, Sim. vamos colocar assim. E aí o cara não faz um seguro ambiental e, às vezes, num sinistro, num dano que causa um dano ambiental, às vezes, gigante, o cara coloca junto, escorrendo brejo abaixo, tudo aquilo que ele construiu para não contratar uma apólice de seguro ambiental. Maria, isso é política nas empresas. Eu diria que hoje as grandes empresas aí, multinacionais principalmente, todas elas têm cuidado com isso. Até porque, como eu trabalhei em seguradora multinacional, tem os programas globais de seguro. Então, certamente essas multinacionais têm uma apólice mundial para esse tipo de dano, né, para esse tipo de evento. Só que quem está no meio aí é o transportador. Ele que está transportando, ele que causou o dano direto. Então, para o embarcador grande, lógico, ele consegue, né, cobrir isso, ele consegue honrar isso aí. Agora, vai cobrar de alguém. Vai. Essa cobrança, como eu falei, ela pode quebrar o transportador. Ele pode ir lá entrar com uma ação, né, de ressarcimento, bloquear 3, 4, 5, 6 caminhões. E aí? Ou descontar do frete, bloquear os fretes, né? Eu entendi o que você está falando, apesar de achar que não é correto, né, o posicionamento do embarcador. Não sei se você acompanhou agora, acho que foi dia 26 de dezembro, que entrou aquela medida provisória cortando a DDR. Não sei se você chegou a ver. Por cima, não cheguei. E eu imagino que em algum momento, porque o embarcador, o que ele fazia, né, com a DDR? Ele dizia o seguinte: não precisa contratar o seguro, porque eu tenho seguro. Só vai cumprir essas regras de PGR. E quando ele emitia a nota lá, quando ele emitia o documento para dar para o transportador, ele cobrava sim um valor referente ao seguro. Inclusive, eu acompanho algumas faturas de embarcador. Ele chega a receber quase 3 vezes o valor que dá o seguro dele no mês, cobrando isso do transportador. É mais que a seguradora, né? Porque não tem sinistro, para a comissão. Exato. E aí agora caiu por terra, né? Agora as seguradoras, os seguros que estão vigentes vão seguir. Sim. Os seguros que vão emitir novas apólices agora, renovações, enfim, não vai mais ter a DDR. E o transportador vai ter que fazer a gestão do seguro dele, tá? E eu imagino, e agora é grifo meu, né, um achismo da minha parte, que em algum momento isso vai valer também para o seguro ambiental. Sim. Porque, assim, o embarcador, ele é uma obrigação do transportador ter, mas é uma obrigação dele ter também. Entende? É difícil ele exigir um seguro ambiental, sendo que o seguro ambiental não é um seguro obrigatório previsto por lei. Eu sei, Maria. Eu não sou advogado, longe disso. Mas tem aí a responsabilidade objetiva. Tá. Ou seja, eu tenho lá meu caminhãozinho. A Maria entregou uma carga para eu levar até Santa Maria. No meio do caminho, por algum motivo, são acidentes. Mesmo que não seja eu o culpado pelo acidente. Um terceiro veículo bateu no meu carro. Eu sou responsável direto pelo acidente, pelo dano, né? Dano material à carga. Eu sou responsável direto. Então, eu tenho que precaver. Não posso esperar o embarcador ter o seguro. E tem a seguradora dele, não tem? O embarcador, o ambiental. Isso não é possível. Ele pode muito bem depois entrar com uma ação de ressarcimento contra o transportador. É complexo, né? É muito complexo, porque assim, o dono da carga não quer ter o seguro ambiental, o transportador não quer ter o seguro ambiental porque acha que o embarcador que tem a obrigação de ter. E assim a gente vai indo, o meio ambiente vai se degradando, né? A coisa vai piorando e a gente... Grandes demandas, né? Judiciais, né? Do meio ambiente, de danos
poderia ser, eu diria, um pouco mais bem... poderia ser facilitado, né? Ter um processo mais simples, né? Seja de reembolso, seja de contratação de seguro também. Por que hoje dizem que é um seguro tão caro, né? Primeiro que o Brasil é um país continente. As estradas, né? A maioria das estradas, péssimas condições. Dependendo da época do ano, norte, nordeste, centro-oeste, você não consegue trafegar durante as chuvas. Sim. Então, e o tempo de chegada a esses locais, a própria reguladora de sinistro, às vezes, leva meio dia ou mais para chegar até um ponto para fazer o atendimento. Eu quero falar sobre isso, mas antes, conta pra gente como que deve ser... Vamos lá, tombou essa carga, né? O cara tem seguro ambiental. Como é que ele faz essa comunicação para a seguradora? O que ele precisa fazer? Qual é o passo? Teve o sinistro, e agora? Bem, ele, dependendo da pólice, o produto que ele contratou com a seguradora, ele certamente tem um 0800 para acionar em caso de sinistro. Uhum. Então, a EcoResponder, nós temos, né, contrato, convênio com algumas seguradoras, no qual o nosso 0800 é informado na pólice. Né? E, além disso, também, em cada veículo, em cada carreta, tem o adesivo da empresa de emergência, tem um 0800. Então, o mais importante, às vezes, até do que acionar a própria seguradora ou o proprietário da transportadora, porque tem casos em que nós somos avisados do acidente, né, pela Polícia Rodoviária. Tem um acidente, ela vem, em caso de emergência, 0800, que é o nosso 0800. Então, a partir daí, a gente já toma todas as medidas para começar o atendimento. Entendi. Mas isso pela ótica das seguradoras... A gente faz essa... Maria, cada segurador tem uma forma de atuar, de agir. Tem algumas que o sinistro passa direto pela reguladora, nem passa por elas. Agora tem seguradora que ela tem o próprio call center, tem uma área, né, especializada nisso. Qualquer, seja transporte ou ambiental, passa nessa equipe e ela vai distribuir para as empresas de emergência que tem o contrato, ou então a empresa que o segurado tem um contrato de emergência ambiental. No seguro ambiental, no sinistro ambiental, chama a reguladora também ou chama só o atendimento emergencial? A reguladora, ela sempre está presente no acidente, seja a carga perigosa ou não perigosa. Se for carga não perigosa, então ela toma as medidas normais, vai lá, fazer o resgate da carga, né? Fazer o resgate dos salvados, direcionar para algum local indicado pelas seguradoras. Isso é o trabalho normal do regulador. Agora, quando envolve carga perigosa, não é qualquer profissional que pode mexer naquele cenário. De repente, as policiais rodoviários, a concessionária, o órgão ambiental está lá, tem um regulador lá, você não põe a mão. Por quê? Ele não é treinado, ele não tem equipamentos para isso, não tem EPIs, e não tem equipamento, não tem materiais para fazer isso a contenção. A reguladora não tem. Por isso que você exige uma empresa de emergência. Porque ela tem uma equipe, tem equipamentos, tem treinamento, que é mais importante, treinamento. Entendi. Qual que é a importância do segurado e do corretor estarem próximos quando a gente fala nessa solicitação de atendimento emergencial, em tudo isso? Qual é a importância dessa proximidade, segurado-corretor? Total, Maria, porque em qualquer evento, qualquer sinistro, seja o corretor, a seguradora também, eles têm que ser envolvidos para e passo em cada ação tomada. Né, para que mais tarde, depois de um mês, quando chegar a conta, né, da empresa de emergência, para a seguradora ou mesmo para o segurado, ele não tem nenhuma surpresa. Então, nós da Eco, nós temos como um dos nossos valores é a transparência. Tudo que se faz no dia a dia, por exemplo, tem uma emergência que durou lá 5 dias. Desde o primeiro dia, a chegada da nossa equipe, nós vamos monitorando, seja o corretor ou a seguradora, geralmente é o corretor ou o próprio transportador, do que estamos fazendo, o que será feito, quais os recursos que teremos que contratar, porque de repente vai se contratar máquinas, caminhão hidrovácuo, né, tem a remoção dos resíduos depois, que é o processo final. Então, tudo isso, o segurado, o corretor acompanham e vão sabendo. Hoje o custo é X, amanhã o outro trabalho é Y, porque quando chegar no final, ele não vai ter surpresa de valores. Eu, enquanto segurador, área de sinistro, eu ia liberar uma indenização de sinistro ambiental, eu quero de costas, eu via lá 400 mil, R$1 milhão de prejuízo. Mas de onde tudo isso?
Aí questionava o corretor, o próprio regulador, às vezes, só que depois de feito, aí você não tem o que fazer. Mas se você, dia a dia, você dá um feedback para o segurado, para o corretor, o que está sendo feito, o que será feito, então a certeza de não ter nenhuma crise é muito maior. Quando a gente fala sobre, tu comentou agora valor de prejuízo, né? Quando a gente fala em contratação do seguro ambiental, a gente consegue oferecer para o cliente valores diferentes. Então ele pode contratar, por exemplo, né, um limite de indenização de 300 mil, de $500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, e assim a gente, né, o céu é o limite. E às vezes o cliente ele opta pelo menor valor para ele pagar, tá? E muitos têm uma ideia assim, que o valor que ele vai contratar e que consequentemente pode causar o valor do sinistro é diretamente proporcional, diretamente relacionado ao valor que está na nota fiscal, o valor da carga. Conta pra gente sobre essa treta aí, limite de indenização contratado versus o valor do sinistro na vida real. Bate uma coisa, são Não tem qualquer relação uma coisa com a outra. Como eu já disse, pode ter um caminhão vazio, carga R$0 de valor. Ele pode causar um acidente, tombar, e vazar o combustível. É um dano ambiental coberto pela apólice seguro ambiental. Então, você pode ter uma carga de R$200 mil, uma carga perigosa, que pode causar um prejuízo de 1 milhão, 2 milhões. Então, o céu é o limite, realmente. Ou então, o limite daquele produto contratado. Isso que eu ia te perguntar. Beleza, ele contratou 300 mil. O sinistro foi mensurado lá em 1 milhão. O resto dessa fumada aí, desses 700 mil, a Bona, corresponde, vai dizer, não, fica tranquilo que vai custar só o valor da sua pólice. Como é que fica essa diferença aí desses 700 mil? Você tem que pagar, né, Maria? Daí não tem jeito. Mas eu não posso te olhar e dizer assim, cara, olha só, eu contratei uma pólice de 300 mil, meu prejuízo tem que ser 300 mil. Pronto, é o que eu posso pagar. Pra ela, procure seu corretor. Não é bem... não, João Carlos. Porque, cara, eu já tive situação... E ontem eu trabalho com a minha irmã, minha sócia, e a gente trabalha junto e trabalha o dia inteiro. Ontem era 11h30, nós estávamos no telefone discutindo algumas coisas da corretora. E aí a gente estava falando sobre essa parte de contratar certo e contratar errado, e a gente gosta de colocar tudo escrito. Perfeito. Então a gente tem um e-mail de boas-vindas para todos os clientes que é gigante. A gente tem uma pesquisa de satisfação que não é muito grande, mas tem informações pertinentes. Então a gente gosta de colocar tudo por escrito. E eu, quando eu faço seguro ambiental, quero deixar claro aqui, quando eu vou vender o seguro ambiental, inclusive eu faço assinar a proposta. Porque as seguradoras não exigem, né? Tem alguns seguros que não precisa assinar. E eu gosto que assine. Por quê? Porque você tem que deixar claro que você passou todas as informações, que você deu mais opções, mas que o cliente optou aquilo que cabia no bolso dele. Ponto. E eu sou daquelas corretoras assim, cara, tu sabe que o sinistro pode e vai ser maior do que isso que tu tá contratando. E a diferença tu vai ter que pagar. E eu falo mesmo. Tem que falar e tem que escrever. Mas aí, assim, eu acho que é importante tu falar sobre isso, assim, ó, sobre o valor de um sinistro versus uma pólice contratada. Tu já deve ter pego sinistros em que o cara diz, não, mas eu só tenho essa pólice de 200 mil, tem seguradora que vende 200 mil. Eu sei. Eu acho um absurdo. E vende 200 mil e chega lá o sinistro dá 700, 800. Cara, é uma fumada com força. Sim. E aí? Maria, essa diferença alguém tem que pagar, né? Não pode a empresa de emergência absorver. A gente já falou que filho feio não tem pai. Você sabe que ninguém quer embalar esse berço. Então aí... Vende caminhão? Vende caminhão. Dispõe de bens. Fecha a transportadora? Como eu te falei, alguém tem que pagar isso. Não vai ser o embarcador, provavelmente, ou então... E o transportador não tem capital, ele tem que... Por isso, mais uma vez, a necessidade de ter uma apólice, né, que tenha o maior LMI possível que ele possa pagar. Agora, 50 mil de LMI, 100 mil, esquece isso aí. O ideal, sei lá, não tem ideal. Né? Eu ia te perguntar isso, né? Que nem você falou, não tem ideal. Tá, mas aí tu chega pro cara, como é que tu mensura? Daqui a pouco tu diz, não, 1 milhão dá e não dá. Não tem como, Maria, não tem como. Eu posso ter um acidente aí vamos supor, qual rio que alimenta aqui a
Faz a pergunta grande difícil. Florianópolis, algum recurso d'água, uma represa. Pensou uma represa? Não, em São Paulo, caminhão com ácido, algum produto altamente perigoso, cai numa represa da Cantareira, por exemplo. Vai afetar a vida lá de 6 milhões de pessoas. Ou seja, não contrata um valor muito baixo. 50 mil? Você já pegou a pólice? Já peguei a pólice de 40 mil. Eu acho bem vergonhoso, eu queria dizer. E o corretor ainda queria ter razão. Não, mas é o que ele podia pagar. Eu falei, tá bom, agora então você... Tenho vergonha desse corretor. Não fala o nome dele, não. Não vou falar. Aqui eu não falo o nome. Vergonha da classe, gente. Não faça, pelo amor de Deus. Não, mas essa questão do seguro mal avaliado aí, não é só no ambiental. Qualquer seguro aí. Agora, o RCF Veículos, por exemplo, o pessoal faz qual que é o mínimo para não gastar Cara, já muito. tive sinistro de 50 mil, o cara tinha... Não era minha pólice, vou me defender aqui, né? 50 mil reais de ter-se contra terceiro. O caminhão passou em cima de um carro, matou a família e só tinha 50 mil para pagar. Eu vinha vindo para cá hoje, né, descendo a serra ali divisa com o Pará, Santa Catarina, até falando com o meu colega que veio comigo. Tivemos um sinistro há muito tempo atrás, que eu era da área de automóvel, uma carreta na descida ali, perdeu o freio, arrastou os 10 veículos. Mais de 12, 13 pessoas mortas. O que nós fizemos? A pólice também, lógico que não ia cobrir tudo isso. Então, colocando à disposição do segurado X, agora você dá a quitação para a seguradora e resolve com cada família, com cada terceiro. Meu pai amado. A gente segue o programa, vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar porque é pai. E não é pai com I, tá, gente? Não é pai de filho feio, não. É pai. E na volta a gente vai falar sobre isso. Não perca, não sai daí. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem. Uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Rádio que toca Palhoça. Voltamos! E eu tô me divertindo muito no podcast de hoje
conversando, trocando várias experiências aqui com o João Carlos da Eco Responder. E a gente volta agora falando sobre o que é PAE. PAE. E aí eu quero que você diga pra nós o que é o PAE. PAE, Plano de Atendimento a Emergências. Eu sempre acho que é programa. Programa não, é plano de atendimento. Sempre Também acho não muda programa. muito, né? Igual o PGR de apoio. Na verdade, é um conjunto de normas, de regras, né? De procedimentos que tem que ser tomado, né? Por todos os envolvidos no complexo, né? Sistema de logística no Brasil, né? Desde o produtor, né? O fabricante, o operador logístico, o transportador, órgãos oficiais como órgãos ambientais, polícia rodoviária, enfim, defesa civil. O que é um PAE? O PAE é um documento exigido por lei todo transportador, né, transportando carga perigosa, ele é obrigado a ter esse PAE. Não é um documento uniforme, padrão no Brasil. É tipo um PGR, vai adequando com a operação. Então, quando você recebe, né, um pedido de cotação para um contrato, para realizar um PAE, né? Então, o segurado responde um questionário, né, uma série de informações técnicas que, com base nisso, né, a empresa de emergência vai gerar um PAE, com base em produtos transportados, todos, desde sapatos até ácido. Tá. Os estados que ele tem rotas, as filiais que ele tem em cada estado, né, em todo o território nacional, e com base nisso, então, é feito um PAE, um documento tem 40, 50, 60 páginas, no qual, nesse documento, tem todas as informações necessárias aos envolvidos, por exemplo, no caso de um acidente. Então, teve um acidente com um produto X, B, tal. Tá lá, a polícia rodoviária, o próprio corpo de bombeiros, às vezes, não tem noção de como fazer, né, de como fazer um atendimento, pelo menos as primeiras ações. Pô, tá vazamento de ácido, você vai jogar água, pode, né, piorar, mas então esse PAE é transportado, né, junto com o veículo, então tem lá todas as características químicas, né, tipo de reagente ou não, ou seja, é um documento muito técnico, não vou aqui entrar muito no mérito, senão fica aqui mais de uma hora, no qual tem lá as medidas que tem que ser tomadas no caso de acidente e também todos os envolvidos na operação. Quais são os responsáveis da transportadora, né, do caso de emergência? Tem lá um 0800, então tem lá um celular lá do diretor de logística, do gerente de logística, do diretor da transportadora, da empresa de emergência, quais são os responsáveis, da empresa de emergência, quem é o responsável técnico que assinou aquele PAE, porque tem que ser um engenheiro químico para elaborar um documento desse e atestar que para aquele tipo de produto, na eventual situação, a ação a ser tomada é essa. Entendi. Então, é um documento, né, que você pode contratar através de uma empresa de emergência. Entendi. A gente está falando sobre licenças. Como é que funciona? Porque assim, quem carrega esse tipo de mercadoria, sei lá, daqui a pouco vamos colocar uma tinta aí, né? Alguma coisa pra gente dar uma ideia, né? Alguém que transporta tinta e ele vai contratar. Eu sei que ele precisa ter licença, algumas licenças para transportar. E eu já tive transportador de Maria. Me ajuda que eu não sei como que eu faço. O cara quer transportar, mas ele não sabe. E assim, ele tem uma preocupação antes de começar a operação. O que eu preciso fazer e para onde que eu corro? Quem que pode ajudar ele nessas orientações? Quem que pode dizer quais são as licenças? Quais os estados que exigem? Ou se tem estado que não exige? Como é que ele faz? As empresas de emergência, né? Que elas não são voltadas só para atendimento a um sinistro. A Eco Responder ajudaria. A Eco Responder, nós temos uma equipe, né? Só de licenciamento. Então, temos lá consultores que orientam o segurado. Por exemplo, o segurado tem lá numa filial em Tocantins, ele armazena lá 5 mil litros de diesel, né, para a frota. Então ele tem que ter uma licença especial. Então eu agora, quando o meu cliente tiver dúvida, eu já posso mandar para ti. Opa, pode mandar, qualquer Fechou. dúvida. Estamos alinhados. Então, tem licenças federais, IBAMA e outros órgãos, tem estaduais e municipais. Eu chamo muita atenção da municipal com relação a São Paulo. Quer queira, quer não, toda a carga, norte a sul, leste a oeste, norte a sul, passa por São Paulo e às vezes pelo município de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, tem uma licença chamada LETPP, que é licença especial para o transporte de produtos perigosos. Então, se porventura um transportador levando tintas aqui de Palhoça até Belo Horizonte,
Ele vai passar lá pela Marginal Tietê. Até uma blitz lá da companhia de trânsito, tem um acidente, se envolveu num acidente, ou seja, primeira coisa que vai chegar lá pro motorista, né? Cadê a sua LTPP? Ele, sei nem o que é, se é de não sei comer, o de que beber. É um documento verde, amarelo. Então, primeira coisa, hoje, se eu não me engano, a multa para o transportador sai em R$8.000. Posso estar enganado. Quem estiver trafegando em São sem Paulo, a licença. sem a licença. Ou vencida. Então... Tem isso também, ela tem validade, essa anual, lógico. E tem as taxas, lógico, é natural. Agora, não precisa ter se envolver em um acidente para ele apresentar a licença. Eu ia perguntar isso. Só vai apresentar se tem um acidente? Não. Passou. Nossa. O policial, o PRF, vem aqui, amigo. Vem lá, CT, né? Comissão de Tráfego Municipal. Tá. Chegou lá, vem cá. Deixa eu ver. É normal, tem blitz lá. Cadê as licenças? Cadê? Tá aqui. Não tem. Então, tipo quando o cara tá trafegando e não tá carregando nota fiscal, conhecimento de frete, manifesto eletrônico. Tudo bem que a multa é menor, mas é isso. Não tem a documentação. Só que a multa, eu não sei direito aí, nesse caso eu não tenho conhecimento e tal. Só que no caso da LTPP, quem paga a multa é o transportador, a mesma quantia vai pagar o embarcador. Então, se porventura, você estiver transportando tintas de 3 fabricantes, 3 embarcadores diferentes, 3 rotas diferentes. Vai ser, por exemplo, tá? 8.000 para cada embarcador e 8.000 para o transportador. É uma mina de dinheiro. Leis... De arrecadação. Não. Faz parte do jogo. Nossa Senhora. Então, se tiver vencida também. E não tem como recorrer. Não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Tem que pagar, vai ter. É que nem, eu acho que é Mato Grosso. Eu nunca lembro se é no Mato Grosso do Sul, que dependendo quando tu para na fiscalização, se você não está com a documentação de seguro de carga, fica o caminhão retido, a carga retida, até você apresentar tudo e poder, aí eles liberam para você passar. Tá bom, o Brasil é assim, né? Tem República Federativa dos Estados do Brasil, Estados Unidos do Brasil, só que você não tem um padrão, né, É bem por exemplo, o estado de Minas Gerais é bem rígido em relação a transporte de produto perigoso, né? Tem lá um órgão ambiental muito ativo, né? O PAI para Minas Gerais é um PAI diferenciado. Eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque deixa eu ver. Peraí. Gente, é aquela história, a pessoa vai aprendendo. Vamos ver se eu consegui. Consegui. Opa. Eu quero mostrar aqui, ó, nessa tua apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo. Porque eu vi alguma coisa sobre a equipe. Então aqui a gente tá mostrando um pouquinho da equipe. É isso? Isso, aí a equipe. Né? O pessoal vai preparado, todo mundo. Tem que ir. Depois nós vamos falar sobre isso, né? O custo de manter essa equipe treinada, treinamentos. Sim, eles têm que estar em dia, porque dependendo do tipo de acidente, de emergência, se for no interior no site de uma fábrica. Nem entra ali se não tiver as NR todas. Perfeito. Em dia. Perfeito. Isso aqui são os treinamentos, né? Atendimento a emergências químicas. Isso aí. Atendimento a sinistros em corpos hídricos, atribuições para o primeiro local em emergência, formação e treinamento das brigadas de incêndio de emergência, formação e treinamento de equipes de resposta à emergência. Enquanto a gente está falando aqui, o pessoal está assistindo em casa. Legislação para o transporte de resíduos de produtos perigosos. Vamos ver aqui. Aqui são 174... a nossa distribuição, as principais bases espalhadas pelo Brasil e Mercosul. Tá. Só no Brasil aqui nós temos em torno de 174 pontos de atendimento. Tu atende fora do país também? Nós temos contrato com empresas na Argentina, no Paraguai e Chile também, porque tem muitos segurados, alguns segurados que transportam o Mercosul, vai para o Chile também, e precisa de um correspondente lá. Então nós temos também, o nosso contrato prevê atendimento nesses países. As estradas do Brasil ajudam a EcoResponder a chegar rápido lá? Conta pra gente, como é que tá? Depende, mas hoje melhorou muito, né? Mesmo as rodovias federais estão muito melhores do que eram há 10, 15 anos atrás. Só que o Brasil é um país continente, então, às vezes tem que deslocar 300, 400 quilômetros lá no centro-oeste, parte do nordeste, você não consegue atender em menos de 500 quilômetros, 600 quilômetros de uma base. Então é por isso que nós temos esses 174 pontos espalhados pelo Brasil. Lógico que a gente não listou todos aí, todas as cidades. Por quê? Tem situações
que, né, o motorista, alguém ligou lá para os 0800, tem um acidente aqui na carga tal. Teve um caso aí faz pouco tempo, o policial rodoviário federal ligou para o nosso 0800 porque na carreta tinha o nosso 0800. Ele falou, tem um acidente aqui, tá pegando fogo na carreta. O policial falou, tá pegando fogo na carreta. Eu falei, cara, lá no Piauí, mandamos o nosso primeiro local, que é uma resposta pessoa, lá. De moto, vai lá, para nos dar um norte. Um norte ali, o que é, qual o tamanho da dimensão, né? Qual o cenário da emergência. Ele chegou lá e falou, não, foi na lona, né? Que tá o caminhão no freio, né? Aquela fumaça e tal. Pegou fogo no caminhão, ali no pneu e tal, mas restringiu o caminhão. A carga está intacta. Agora, se eu deslocasse uma equipe, seja lá de interior da Bahia ou de Goiás para lá, ia ter um custo enorme. Ao passo que eu mandei uma pessoa, eu podia muito bem mandar a equipe direto para lá, seria melhor, mas não, a gente, como eu te falei, né? A gente preza pela transparência. É quase um vistoriador emergencial. Ele vai mandar foto, você vai falar, ô João, aqui, tranquilo, aqui foi a lona, pegou fogo, mas a carga está intacta. Fala pro segurado, mande um outro caminhão, ou se for o caso, outro cavalinho para fazer, né, continuar a viagem, mas não precisa de empresa de emergência. Perfeito. Só que tem o contrário, vai chegar lá e tombou o caminhão aqui de gasolina, etanol, tá vazando, ele tem lá no veículo dele, tem alguns materiais para contenção, né, para que não se agrave muito o dano até a chegada da nossa equipe. Perfeito. É importante você ter alguém no local, né? Entendi. Equipamentos, como eu estava falando, a diferença entre a reguladora, a comissária de avaria, né, e a empresa de emergência. Então, nossos veículos, nossas viaturas são equipados para atender qualquer produto, exceto aqueles, né, radioativos e explosivos que nenhuma empresa pode atender. Agora, você tem que ter no caminhão equipamento para tudo. Bombas para óleo degomado, óleo combustível, para óleo diesel, para ácidos, né, produtos, né, ferrosos aí. E todos os veículos, todos os caminhões da EcoResponder estão preparados. O pessoal está treinado para fazer esse atendimento. Eu insisto muito na questão treinamento. Toda a nossa equipe são pessoas experientes. Eu tenho lá coordenador de base, tem mais de 20, 25 anos no atendimento, né, em estrada. Mas são todos CLT, eu não tenho terceiro, não tenho. E são todos treinados para qualquer tipo, né, de evento, de situação, treinamento de altura, trabalho confinado, né, tudo isso. E agora, os equipamentos também, são equipamentos de primeira. Então, por exemplo, você vai fazer um transbordo aí, um produto aí que é altamente explosivo. Então você tem o EPI preparado, os equipamentos para medir, né, a atmosfera, se não tem risco de explosão. Vamos ver. Aqui a gente fala um pouquinho da frota. Aí a nossa sede em São Paulo, parte da nossa frota, né? Legal. São caminhões novos, assim, na nossa empresa. Tem 3 anos de operação, então... Entendi. Tá, né? Quase zero. Aqui o pessoal fardado já. Fardado. Aí é o pior cenário, então... Tá. Um conjunto desse com cilindro de oxigênio, isso aí não sai por menos de R$11.000. Às vezes pode ficar um ano sem usar, mas se precisar você tem para usar. Essa é a questão de uma empresa preparada para emergência, não uma pseudo-empresa de emergência. Perfeito. E aqui a gente fala do 0800. Isso, para qualquer situação de emergência, acidente, 0800, não precisa ser cliente EcoResponder, atendemos para quem tem contrato, para quem não tem. Mas vamos lá, quando a gente fala em não tem contrato, porque assim, quando a gente vende o seguro ambiental, tem muitas seguradoras que elas já vêm com a EcoResponder junto. Sim. Correto, né? Correto. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que já são EcoResponder e que eles não pagam nenhum valor a mais. Eles pagam a parcela do seguro e ali está embutido naquele custo que ele está pagando a EcoResponder. Então, nesse caso, ele tem um contrato com a EcoResponder. Sim, vem o contrato bonitinho. Tem uma tabela já pré-definida, né? De valor, de serviço, equipamento. Eu tenho clientes, por exemplo, que recebem o adesivo de vocês no escritório dele, assim. Sim. Tá? Beleza, eu sou uma transportadora, tive um problema, não tenho seguro, não tenho um contrato de atendimento emergencial, mas eu assisti dar uma segurada com a Maria do Seguro, tenho o número aqui, liguei e disse: oi, João, beleza? É o seguinte, tô com um sinistro aqui e eu preciso de atendimento. Não vai ser o mesmo valor. Não vai. Tem um diferencial.
né? Vai ser alguma coisa a mais, mas não muito mais, viu, Mari? Não vai. Mas seria mais barato se ele tivesse contratado o seguro. Sim, lógico. Pelo menos com menos dor de cabeça, com certeza. Sim, se tivesse contratado no seguro, tivesse uma empresa de emergência, ele já sabe, deu um acidente, liga no 0800. Não vai ficar ligando para corretora, às vezes, para seguradora ou para... Eu até gosto que ligue pra gente, porque daí, assim, você também tem um norte, consegue orientar. Eu até não prefiro. sábado de madrugada, às vezes. É que assim, ô João, não tem como a gente escolher. Isso é que nem criança quando resolve nascer. Né? É difícil tu ter horário, né? Então, sinistre geralmente é de madrugada, né? Sinistro com horário comercial eu nunca vi. Entende? Então, assim, vai acontecer. Eu, particularmente, prefiro me liga, me fala, pra eu poder te dizer o que nós vamos fazer, pra onde que a gente vai correr, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar que se a pessoa não tem o seguro ambiental contratado, não tem as coberturas, e se ela não tem o atendimento emergencial contratado, o valor que ela vai pagar vai ser diferente. Vai ser diferente. Ponto. Certo. Até porque se ele não tem o seguro, então, digamos, ele está aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem esse investimento, sem esse custo do seguro. Mais cedo ou mais tarde, né? Tomara que não, mas ele pode ter um sinistro. Então, o que ele economizou em seguro, pode ser que ele gaste agora até mais, né? Certamente vai gastar mais. Com certeza. Olha só, se você tivesse que deixar uma mensagem para os transportadores e também para os embarcadores, né, que ainda não contrataram o seguro ambiental, que não tem um plano de atendimento, eu ia falar programa de novo. Pode ser. Um plano de atendimento emergencial, qual seria a mensagem que você deixaria, a mensagem da Eco Responder que você deixaria para esses empresários? Maria, é muito simples. Primeiro, lá naquela câmera lá pra gente. Faça o seguro ambiental. Procure a sua corretora, veja qual é o melhor produto que se encaixa à sua operação, ao seu custo também, mas faça um seguro ambiental sem querer economizar. Porque seguro, você pensa em fazer o seguro já pensando em fazer economia, está errado. Então faça o seguro já com o máximo que você puder, o LMI maior que você puder. E contrate sempre uma empresa especializada. Hoje no Brasil tem várias empresas, sejam regionais, algumas tidas como nacionais, que na verdade ela tem uma viatura própria ou 2. O resto é tudo terceirizado, quarteirizado. Então, que controle essa empresa tem de um terceirizado que está atendendo lá, de repente, um vazamento, um transbordo de combustível, de gasolina ou de ácido, pouco. Então, empresas sérias, elas têm pessoal sério, pessoal treinado e pessoal próprio. Não depende muito de terceirizados. Então, é esse o conselho que eu procure antes de contratar, fechar qualquer contrato com empresas de emergência, procure saber quem está por trás das empresas. Perfeito! Quero fazer os meus agradecimentos. João Carlos, muitíssimo obrigado pelo bate-papo de hoje. Eu costumo dizer que eu faço esse podcast para facilitar a vida do cliente, mas facilita muito a minha, porque eu aprendo pra caramba. Então, assim, muito obrigada pela aula de hoje. Foi incrível. Quero te agradecer por ter vindo de São Paulo. Veio de São Paulo... Ontem. Ontem? Aproveitou um pouco Floripa? Cheguei agora. Saí de Curitiba hoje, muito trânsito. Entendi. Valeu a viagem. Perfeito. Bom, muito obrigada por você ter vindo. Espero que você volte à bancada do Dá Uma Segurada mais vezes pra gente conversar. Pessoas, é isso. O Dá Uma Segurada de hoje chegou ao final. É uma pena, eu sei. Eu queria ficar aqui com o João Carlos pra gente conversar muito mais, mas fiquem tranquilos que vão ter mais temas interessantes durante todo o ano de 2023. A gente vai conversar e vai dar uma segurada muitas vezes aqui na Rádio PH, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar lá no meu direct no Instagram, @Maria do Seguro, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau.